Boa noite, queridos amigos. Hoje, sábado, claro que tem muita coisa importante acontecendo aqui no Brasil, né, ali na área da política. Inclusive, hoje teve uma notícia assim, muito triste, né, e preocupante, que o nível do Cantareira, lá em São Paulo, é o menor em 10 anos. Ou seja, o Tarcísio ele privatizou a Sabesp, né? Vendeu tudo a preço de banana e está lá o armazenamento de água zero, praticamente zero. Então, cidade de São Paulo, fique esperto, vocês vão ficar sem água. Votaram mal e vão pagar o preço por isso, tá? Mas hoje eu não queria falar dos nossos problemas aqui não, gente. Eu sei que são vários, mas faz muito tempo que eu não falo da Bíblia e o Espírito Santo está me cobrando. Porque não é porque eu saí da igreja que eu não tenho missão. E a minha missão é missionária. Eu fui chamado, eu tenho um chamado. Então eu não posso simplesmente deixar de mão porque eu saí da igreja, porque sofri perseguição religiosa, por conta de política, nada disso. Isso é irrelevante, eu tenho um trabalho a fazer. E eu preciso fazer da melhor forma possível. E eu quero falar sobre Gaza. Que eu estou sempre falando do que está acontecendo, mas eu não estou falando em relação à Bíblia. Mas eu sempre bato na tecla de que essa Israel que está ali no Oriente Médio hoje, na divisa Palestina-Jordânia ali, não é a Israel da Bíblia. Pode ser que tenha alguma ascendência como qualquer um de nós, tá? Mas eles não são legítimos e também não são os únicos, porque o mundo todo tem tribos de Israel espalhadas ali. Nós sabemos que são 12 tribos, seriam 13, né? Porque Efraim e Manassés daria 13. Mas Efraim e Manassés são meio, eles são divididos, porque era a tribo de José e ela foi dividida em duas, porque Jacó adota os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. José sai da linhagem e herda metade da tribo Efraim e a outra metade Manassés. Então vem a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Naphtali, Levi, Dan, Gade, Azer, Efraim e Manassés. Eu falei aqui as 12 tribos de Israel. Então, nós não podemos ficar achando que esse povo que está lá massacrando o povo de Gaza é um povo legítimo e que tenha, portanto, direito à terra que eles estão tentando conquistar com brutalidade. Né? Eles estão entrando ali, tentando dizimar uma população, amparados, segundo eles, numa promessa que foi feita ainda na época do Pentateuco, na época do Êxodo, que seria a terra de Canaã, que já foi conquistada, reconquistada várias vezes pelos legítimos hebreus. E isso aconteceu na época em que Israel ainda era unida e não nômade espalhado, cada um pedacinho da terra, pedacinho em cada continente. Né? Eu mesmo já falei que aqui no Brasil tem vários descendentes de judeus. E outra coisa que eu quero trazer, eles não conhecem a lei. Eles não aceitam o Senhor Jesus Cristo, pouquíssimos ali, se eu não me engano, menos de 4% da população reconhece o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, portanto, Senhor e Salvador. E a maioria não reconhece. Então vamos falar ali do Pentateuco. Eu quero trazer para vocês o capítulo de Números 35, versículo 33. Diz o seguinte, vamos lá. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra.
e nenhuma expiação, nenhum sacrifício se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Ou seja, essa terra de Gaza que eles estão tentando conquistar, para não dizer invadir, que eles estão invadindo, isso não é conquista, isso é invasão, porque a terra tem um dono e já foi delimitada. Inclusive, a terra de Gaza moravam os verdadeiros hebreus, aqueles que não saíram na diáspora, aqueles que não saíram no êxodo. Muitos ficaram ali naquela faixa de Gaza, na Palestina, e viviam bem ali, entende? Então, o que acontece? Esse povo que hoje tenta invadir aquela terra está derramando sangue demasiadamente. E nenhuma expiação paga esse sangue derramado, a não ser o sangue daquele que está derramando. Isso é gravíssimo. Netanyahu e sua corja, eles estão fadados a uma culpa que não há expiação. Porque além de estar derramando sangue, muito sangue, é sangue inocente. Sangue de um povo que vivia em paz, uma população pacata, humilde, tinha sua vida tranquila, até que eles começaram esses bombardeios com a desculpa de que estavam atrás do Hamas. E todo mundo sabe que o Hamas não está ali. Eles viram onde estão os integrantes do Hamas, lá no Catar, comendo bem, dormindo bem. Aquela população é refém, tanto do Hamas como de Israel. E isso é gravíssimo. Se o Netanyahu, alô, você que não entende de Bíblia, você que acha que só está no Antigo Testamento e que só ele vale, eu li para você o livro de Números, eu li só um versículo, tá? O sangue que está sendo derramado nessa terra, não há expiação que pague, a não ser o sangue de vocês que estão derramando. Sangue vai pagar por sangue, já que vocês acreditam tanto no Antigo Testamento que Jesus não cumpriu essa promessa pelo sangue derramado na cruz, está aqui no livro de Números. Vocês têm uma dívida gravíssima para ser paga. A população de Gaza, as crianças estão morrendo de fome. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, qual é o pai que o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Israel está fazendo isso com seu irmão. Com seu irmão. Porque diante de Deus somos todos irmãos. E ali eles são consanguíneos, porque são filhos legítimos do mesmo pai, Ismael e Isaac. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Esse derramamento de sangue, essa barbaridade, ela precisa parar, cessar hoje, o quanto antes. E no Yom Kippur, vocês na hora da expiação, vocês precisam clamar de joelhos a misericórdia de Deus pelo sangue inocente que vocês estão derramando aí em Gaza, que está subindo aos céus, que já chegou aos céus. O grito desses inocentes, o lamento desse povo já chegou a Deus. Um abraço, pessoal. Uma boa noite a todos.